Os filmes servem como cortina de fumaça, onde celebridades ocultam quem realmente são por trás dos personagens. Mas quando o cenário muda do próximo grande sucesso de bilheteria para a sala de entrevistas, há uma mudança notável que deixa entrevistadores e fãs desconcertados. Número 10. Joaquin Phoenix é um ator americano bem conhecido, amplamente considerado um dos atores mais talentosos de sua geração. Ele é conhecido por se aprofundar em seus personagens. Na adolescência, Joaquin e seu irmão mais velho, River, começaram a trabalhar em comerciais. E em 1982 fizeram sua estreia como atores na série Sete Noivas para Sete Irmãos. Ele também apareceu em Hill Street Blues e Assassinato por Escrito na TV. Em 1986, ele foi escalado para Morning Star Evening Star, e nesse mesmo ano fez sua estreia no cinema em Space Camp. A longa carreira de Joaquin o levou a Parenthood. Após breve pausa nos sets, ele retornou às telas em 1995 com Para Morrer por Amor. Ele recebeu elogios por suas atuações em vários filmes entre 2000 e 2004 e viria a ganhar o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes, após sua participação no filme de 2017 Você Nunca Esteve Realmente Aqui. No entanto, o papel mais elogiado de Joaquin foi sua interpretação do Coringa no suspense psicológico de 2019 Coringa. O sucesso de bilheteria rendeu ao ator o Oscar de melhor ator. Mas parecia que, em algumas ocasiões, Joaquin Phoenix levava sua imersão longe demais, e em uma entrevista de 2009 com David Letterman, ele passou dos limites, levando a pedidos públicos de desculpas depois que a plateia ficou desconfortável e tensa. Joaquin participou do programa noturno com David Letterman, usando barba desgrenhada e óculos escuros. Entrevistas anteriores faziam os fãs esperar um bate-papo divertido e excêntrico, mas isso não ocorreu. Em vez disso, os espectadores assistiram desconfortáveis a uma troca dolorosamente constrangedora, onde o ator parecia desinteressado e respondia a Letterman com respostas monossilábicas ou ocasionais murmúrios incoerentes. Ele também se sentou diante do apresentador, mascando chiclete passivamente. Um momento de divulgação acabou virando uma situação estranha que marcou a história dos programas noturnos. As respostas curtas frequentemente deixavam Letterman sem palavras. Ele esperava uma conversa mais fluida. Até mesmo elogios direcionados ao ator pareciam não surtir efeito. Um simples e murmurado obrigado era tudo o que Joaquin conseguia oferecer. Quando o ator era pedido para falar ou concluir frases do entrevistador, ele apenas ficava em silêncio, com expressão fria e vazia. Ele agiu de forma estranha na entrevista, levando fãs a pensarem que Joaquin sofria um colapso mental, mas depois revelou que queria provocar Letterman e o público. Ele avisou ao programa sobre a encenação, mas não informaram Letterman da pegadinha. Mesmo assim, Joaquin admitiu que a entrevista foi horrível e muito desconfortável. Ele pediu desculpas publicamente, disse que se arrependeu e não repetiria esse tipo de exibição. Número 9. O ator Gary Busey passou a se dedicar ao teatro após uma lesão no joelho que acabou completamente com seus planos de seguir carreira nos esportes profissionais. Estreou no cinema em Coração de Anjo como policial. Em 1978, ele estrelou em A História de Buddy Holly, no qual tocou guitarra e cantou ele mesmo, lhe rendendo uma indicação ao Oscar por sua incrível interpretação do ícone do rock. Depois, Gary Busey passou a interpretar papéis mais sinistros em thrillers de ação, como Máquina Mortífera e Predador 2. Sua vida pessoal estava longe de ser gloriosa. Gary enfrentou duas experiências quase fatais, incluindo uma quase overdose e um acidente de moto quase fatal. Esse acidente levou à criação de leis mais rígidas sobre capacete na Califórnia. Por causa do uso de entorpecentes, Gary passou por reabilitação e apenas 3 anos depois dedicou-se à fé cristã ao se juntar ao Promise Keepers. Suas travessuras ainda não tinham acabado. Foi durante o evento Oscar Red Carpet de 2008 que o ator aparentemente perdeu o controle.
Durante uma transmissão ao vivo do pré-show, Ryan Seacrest estava entrevistando Jennifer Garner e Laura Linney, quando um grito repentino os interrompeu. Entre a multidão, Gary Busey tentava desesperadamente chamar a atenção de Seacrest. Ele foi até o entrevistador e as duas mulheres e, de forma caótica, insistiu que procurava Seacrest há anos. Quando ele perguntou o que fez, Gary respondeu: "É o que você não fez." Seacrest conversava com Laura e Jennifer quando Gary apareceu de novo, levando o entrevistador a tranquilizá-las, dizendo que tem segurança no evento. Gary parecia puxar Seacrest, interrompendo a entrevista de novo. Laura e Jennifer então focaram em Gary, que se intrometeu na conversa. Ele cumprimentou Laura antes de Seacrest perguntar se conhecia Jennifer Garner. Ele se virou para ela e tentou um abraço, deixando a atriz visivelmente desconfortável e chocada. Foi então revelado que Gary beijou Jennifer no pescoço durante o abraço, deixando-a perturbada. Depois que a atriz saiu, Seacrest e Gary voltaram a conversar. O ator disse que o veria na festa. Você sabe qual é. Mais tarde, naquela noite, Gary foi entrevistado por um repórter mirim que ele intimidou. As imagens mostraram o repórter perguntando ao ator que conselho ele daria aos jovens famosos com problemas na justiça. Gary ficou bastante intimidador e começou a dizer de forma agressiva que ela precisava falar mais alto porque ele não conseguia ouvi-la. Ela repetiu a pergunta várias vezes, provocando respostas grosseiras e insistentes do ator, incluindo: "O que você está me perguntando?" Quando a jovem repórter perguntou sobre celebridades como Britney Spears e Lindsay Lohan, ele respondeu friamente, dizendo que não eram celebridades, chamando-as de perdedoras e idiotas. Ele fez acusações surpreendentes contra Paris Hilton sobre as instituições de caridade com as quais ela falou, chegando a chamá-la de mentirosa patológica. Apesar do pedido de desculpas do ator pelo comportamento no tapete vermelho, especialmente pela situação com Jennifer Garner, o evento já estava marcado por sua atitude bárbara. Número 8. O falecido Burt Reynolds é reconhecido como um talentoso ator americano de TV e cinema, cuja personalidade descontraída e humor autodepreciativo o tornaram um grande sucesso de bilheteria. Sua carreira nas telas começou em 1958 com aparições em vários programas de TV, incluindo Flight, Schultz Playhouse e Pony Express. Ele também atuou em Riverboat com Darren McGavin. Em 1961, ele apareceu na Broadway em Look Who's Come to Town e continuou sua extensa carreira em participações especiais em programas como Route 66, The Twilight Zone e Perry Mason. A primeira grande chance de Burt surgiu quando foi escalado para Gunsmoke como o ferreiro meio Comanche Clint Asper. O ator também estrelou inúmeros filmes populares, incluindo Shamus, The Man Who Loved Cat Dancing, White Lightning, The Longest Yard e Smokey and the Bandit. Era famoso por fazer suas acrobacias, uma delas quebrou sua mandíbula. As aparições de Burt na TV seguiram constantes até meados dos anos 80, quando seus filmes pararam de fazer sucesso. Ele retornou à TV como protagonista da série de detetive B.L. Stryker. Ele ganhou um Emmy de melhor ator por Evening Shade e foi escalado para Era uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino, mas faleceu antes das gravações. Seu último papel foi uma breve participação no filme Lutador das Sombras. Em 1994, Burt Reynolds apareceu no The Tonight Show e dividiu o sofá com Mark Summers, o apresentador da Nickelodeon. A entrevista com Jay Leno, porém, esteve longe de ser tranquila e foi completamente fora do comum para a personalidade normalmente cômica de Burt. O episódio foi marcado por tensão, com o ator entrando no palco de mau humor, tornando o segmento uma disputa de egos e caos ao vivo na TV. O que era uma brincadeira e provocações virou aparições constrangedoras na TV, expondo uma rachadura na imagem polida de Hollywood. O mau humor de Burt ficou claro por um comentário ao convidado que estava de costas para ele enquanto falava com Leno. Burt disse que não gostava de ser virado de costas durante conversas que o envolviam.
Mark Summers ajustou sua posição para incluir Bert, mas isso pouco acalmou o ator. A espiral descendente começou quando Mark Summers provocou Bert sobre seu divórcio recente. Mark Summers explicava que sua esposa lhe dissera algo, se interrompeu e comentou a Bert que ainda era casado. Bert respondeu com um olhar penetrante e desconfortável. De repente, ele despeja a água da caneca no colo do apresentador da Nickelodeon. Summers agarra a caneca de Leno e tenta se vingar, mas Bert imediatamente empurra a caneca de volta para o vizinho. Risos nervosos de Leno e Summer marcaram o resto da entrevista, enquanto Bert, de modo incomum, manteve-se sério. Pouco depois, a equipe trouxe 2 tortas, entregando uma a cada celebridade. O que veio depois foi uma briga disfarçada de guerra de comida. Número 7. David Blaine ficou famoso por acrobacias de resistência, como viver dias em uma caixa de vidro. Ele iniciou sua carreira de celebridade ao gravar e enviar uma fita de mágica para a ABC. A resposta foi incrível e resultou em seu primeiro especial, David Blaine Street Magic, que foi um sucesso de audiência em 1997. 2 anos depois, veio David Blaine, o Homem Mágico. Ele fez sua primeira prova de resistência em 2000, depois encarou o desafio congelado no tempo, ficando 3 dias em um bloco de gelo. Em outra apresentação, ele ficou 35 horas em pé em um pilar de 30 metros, chamada Vertigem. Em 2003, ele realizou o desafio Above the Below, onde David foi suspenso em uma caixa sobre o rio Tâmisa por 44 dias sem nenhum alimento. O caso teve cobertura mundial, com milhares de pessoas indo ao local para ver sua liberação. Em 2006, sua próxima apresentação foi como o Aquário Humano, na qual ele ficou submerso em uma esfera cheia de água por 1 semana. Ele recebia ar e comida por tubos. Embora ele não tenha conseguido bater o recorde mundial de prender a respiração debaixo d'água, David conseguiu escapar de correntes pesadas enquanto estava submerso. Ficou claro desde o início que o famoso era estranho e imprevisível. Em 2001, porém, sua estranheza culminaria durante uma entrevista no GMTV. O ilusionista apareceu no programa matinal do Reino Unido com o apresentador Eamonn Holmes. Holmes tentava conduzir uma entrevista padrão com David, cuja personalidade misteriosa ficou realmente perturbadora. Ele se recusou a interagir com o apresentador, apenas olhando fixamente à frente com expressão impassível. Quando ele respondia às perguntas, falava com uma voz agonizantemente lenta e abafada. Holmes questionou se esse comportamento fazia parte do show. David balançou a cabeça, indicando que aquilo não era normal para ele. De maneira inesperada, o ilusionista ergue a mão e revela o olho maligno desenhado na palma, conectando seu ato assustador. A equipe, incluindo ele, depois comentou esse comportamento estranho, comparando-o a um acidente de carro quando tentam entender o ocorrido. Alguns da equipe admitiram tanto nervosismo que ficaram com as mãos suadas, tentando prever o que viria depois. O comportamento estranho de David o deixou apreensivo quanto a como a entrevista terminaria. Número 6. Billy Bob Thornton é um nome conhecido por muitos. O ator, diretor, escritor e músico americano se destaca por sua versatilidade e comportamento excêntrico. Cresceu em uma família trabalhadora no Arkansas, criado pela mãe, que se dizia vidente, e pelo pai, professor de história. Ele mudou-se para Los Angeles em 1981 para buscar carreira de ator e escritor. Nos primeiros anos em Hollywood, ele enfrentou sérios problemas de saúde causados por desnutrição. Pelo seu roteiro em Sling Blade, Thornton ganhou um Oscar. Ele dirigiu e estrelou o filme, também é conhecido por Plano Simples, A Última Ceia e Papai Noel às Avessas. Ao longo de sua carreira no cinema, ele também seguiu uma carreira musical, lançando vários álbuns solo. Entre eles estavam Private Radio, Beautiful Door e os Boxmasters, banda de country rock. Em 2009, Thornton acompanhou os Boxmasters em uma turnê pela América do Norte, que os levou ao programa Q da CBC Radio 1, apresentado por Jian Ghomeshi. Porém, a entrevista foi menos divertida e animada do que esperado. Foi vista como uma das entrevistas mais dolorosas e constrangedoras da história.
O estranho começou logo no início da entrevista. A câmera aproximou o apresentador e os convidados. Thornton parecia preocupado e desligado. Os membros da banda também olhavam para Thornton, trazendo à entrevista um clima estranho de preocupação. Ficou mais estranho quando Gomesh tentou confirmar que a banda se formou anos antes. A pergunta foi para Thornton, que respondeu friamente: "Não sei do que você fala." Quando Gomesh insistiu para saber quando a banda foi formada, Thornton apenas disse que não tinha certeza. Outro integrante respondeu ao apresentador que começaram a tocar juntos 2 anos antes. Gomesh perguntou se eles fizeram 3 discos nesse tempo. Mais uma vez, a câmera foca em Thornton, que aparenta desinteresse e olha para longe do apresentador. Outro membro da banda respondeu, dizendo que fizeram 5 discos nos últimos 2 anos. O apresentador incluiu Willie Nelson na conversa e perguntou à banda se era a primeira vez tocando com ele. Gomesh perguntou diretamente a Thornton o que haviam aprendido com Nelson na turnê anterior. Thornton disse que nunca o conheceu. O apresentador questionou se o ator era irônico, mas ele negou e disse não conhecer Nelson. O restante dos Boxmasters também parecia desconfortável na entrevista. Mal sorriram, responderam devagar e mostraram desconexão. Gomesh falou com os colegas de banda sobre a inspiração da música deles. A atitude distante de Thornton mudou rápido após o apresentador perguntar sobre a música que o inspirou na infância. O ator respondeu com uma resposta bastante longa, porém sem relação com a pergunta. Ele explicou que, quando criança, só gostava de beisebol. Também assinava uma revista chamada Famous Monsters of Filmland, cujo editor havia falecido recentemente. Gomesh tentou reencenar a conversa, perguntando se ele lembrava do que ouvia quando jovem. Thornton respondeu dizendo que fizeram um concurso onde era possível montar seu próprio modelo, podendo ser o King Kong, algo criado por você ou um dos monstros das revistas. Gomesh perguntou como a música se encaixava nisso e se Thornton era apaixonado pela indústria musical. Ele respondeu: "Você perguntaria isso ao Tom Petty?" O apresentador disse que faria, mas Thornton parecia não acreditar. Depois disso, a entrevista piorou, com o ator perdendo a paciência ao citarem sua carreira. Os produtores do QTV aparentemente foram orientados a não mencionar a carreira de ator de Thornton, mas isso ocorreu logo no início da entrevista. Gomesh tentou explicar que estava apenas dando contexto sobre quem era Thornton para que os ouvintes soubessem quem estava sendo entrevistado, mas Thornton não aceitou a justificativa. As respostas hostis e frias continuaram, criando um clima de tensão desconfortável. Thornton, mais tarde, compara um show de rock no Canadá a purê de batata sem molho, sugerindo o quanto ele os acha entediantes. A entrevista termina quando Gomesh pede que a banda se apresente. Os Boxmasters, exceto Thornton, tocaram música. A participação no rádio foi um desastre completo que deixou os membros da banda de Thornton sentados em um silêncio constrangedor, aparentemente com medo de interromper, e trouxe uma sensação de desconforto para os espectadores. Na apresentação seguinte, a banda recebeu muitos comentários sobre molho, e a entrevista desconfortável foi satirizada no programa de comédia Acho que Você Deveria Sair. Número 5. O ator Mel Gibson, nascido nos Estados Unidos, foi criado na Austrália, onde estudou no Instituto Nacional de Arte Dramática. Aqui, ele fez sua estreia no cinema interpretando um surfista em Simmer City. Após se formar, ele entrou na Companhia Estadual de Teatro da Austrália do Sul e 2 anos depois estrelou Mad Max como policial renegado em busca de vingança. Ele virou estrela internacional em vários filmes de ação e aventura nos anos 80 e depois foi reconhecido como diretor e produtor. Gibson se consolidou como um dos principais nomes de bilheteria com filmes como Mad Max, Além da Cúpula do Trovão e a série Máquina Mortífera. Também foi elogiado por papéis sérios como O Ano em que Vivemos em Perigo e Hamlet. Gibson fez sua estreia como diretor com o filme O Homem Sem Face.
Em seguida, ele dirigiu Coração Valente, no qual interpretou o herói nacional escocês Sir William Wallace, e o filme acabou ganhando 5 Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Mas Mel Gibson também enfrentou momentos em que não era tão respeitável quanto sugeria seu charme profissional. Em 2010, o ator participou de um quadro na WGN-TV de Chicago com o repórter Dean Richards para promover seu novo filme O Fim da Escuridão, uma entrevista que revelaria a verdadeira natureza de Gibson. A entrevista começou normalmente, com cumprimentos amigáveis e o ator participando por vídeo em vez de presencialmente. Eles comentaram sobre o filme O Fim da Escuridão e citaram rapidamente Mad Max. Richards então perguntou a Gibson sobre sua pausa de 7 anos, durante a qual ele não atuou em nenhum papel no cinema. O ator disse que se afastou das telas por um tempo para lidar com maus hábitos. Ele queria quebrar a rotina e fazer algo diferente para reacender sua paixão e criatividade. Richards perguntou ao convidado se ele se sente diferente ou melhor do que há alguns anos. O apresentador aludiu a certos aspectos da vida de Gibson sobre os quais tinha lido, referindo-se a eles como altos e baixos. Em 2006, o ator foi preso por dirigir sob influência de álcool e supostamente fez alguns comentários intensos aos policiais que o prenderam. Gibson respondeu dizendo que sua vida foi uma montanha-russa, mas ainda se considera a mesma pessoa de sempre. Ele comentou como o tempo ensina e o que aprende ao longo do caminho. Mas quando Richard perguntou ao ator se ele acha que o público o veria de forma diferente por causa de tudo o que saiu nas notícias, Gibson ficou visivelmente agitado. Para esclarecer, Richards voltou a citar problemas com bebida e um suposto discurso violento contra as religiões dos policiais que o detiveram. Gibson, desconfortável e tenso, explicou que o evento ocorreu há 4 anos e que já superou. Ele disse que Richards claramente não superou isso. O apresentador insistiu para saber se o convidado acha que seus fãs podem vê-lo de forma diferente. Gibson insistiu que esquecessem a conversa. A entrevista acabou de repente quando Richard disse: "É bom ver você de volta ativa." Gibson faz um joinha para ele e se despede. O ator permanece visível por instantes, com o microfone ligado. E no momento final, Gibson murmura um palavrão alto e claro direcionado a Richard. A transmissão satélite foi cortada. O apresentador disse: "Famoso ou não, o que realmente importa é como a pessoa age quando acha que ninguém está vendo." Número 4. Jared Leto foi incentivado por sua mãe a apreciar as artes, o que o levou à Universidade das Artes e à Escola de Artes Visuais, onde estudou pintura e cinema. Mais tarde, ele se mudou para Los Angeles, onde imediatamente começou a atuar em papéis em programas de televisão, incluindo Camp Wilder. Seu grande momento veio quando foi escalado para a série cult Minha Vida de Cão, como o galã Jordan Catalano. Leto se tornaria um grande ator, músico e vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante por Clube de Compras Dallas. Ele é conhecido por Clube da Luta, como Angel Face e pelos papéis principais em Garota, Interrompida e Psicopata Americano. Ele ganhou uma reputação pelo esforço excepcional que fazia para se preparar para um papel, o que ficou evidente em sua atuação como um viciado em Requiem para um sonho. Leto chegou a viver nas ruas com viciados de verdade e perdeu 11 quilos para se preparar para o papel. Ele também cofundou e liderou o 30 Seconds to Mars, banda de rock alternativo. O quanto o famoso estava disposto a fazer ficou claro em 2019, no Met Gala, quando apareceu com um acessório inesperado que deixou o público e alguns presentes desconfortáveis. Leto usava um vestido vermelho de seda com gola alta da Gucci no baile temático Camp. O traje era completado por ombreiras, uma corrente corporal com joias e uma cabeça decepada que ele carregava sob o braço como um animal de estimação. O acessório não era uma cabeça decepada real. A Gucci fez uma réplica da cabeça dele. A bolsa de Leto, sem corpo, mostrava um rosto brincalhão e principalmente perturbador. A cena quebrou as ideologias tradicionais de moda e transformou o evento em um filme de terror.
A Extra TV 25 noticiou o evento e registrou imagens assustadoras dos momentos em que o ator segurava sua cabeça duplicada para os fotógrafos verem. Ele se aproximou dos repórteres, mostrou o acessório estranho e o colocou no braço, onde ficou como um pássaro, com fios de cabelo caindo sobre ele. Número 3. O cantor, compositor, arranjador e dançarino americano James Brown é um dos artistas mais influentes do século XX, cujas conquistas lhe renderam o apelido de homem mais trabalhador do show business. Brown cresceu no sul segregado durante a Grande Depressão e era tão pobre que foi mandado de volta da escola por não ter roupas suficientes. Ele nunca esqueceu essa experiência, o que levou à sua preferência por casacos luxuosos, capas elaboradas e joias de ouro na vida adulta. A primeira gravação do famoso Por Favor, Por Favor, Por Favor vendeu 3 milhões de cópias, mesmo que os donos da King Records a odiassem. Depois, Brown iniciou uma carreira extraordinária. Em abril de 1988, porém, a carreira do lendário músico teria uma breve pausa quando ele foi preso na Carolina do Sul. Ele teria agredido a esposa com um cano de chumbo e atirado contra o carro dela. Ele foi solto sob fiança e logo após deu entrevista à CNN. A apresentadora da CNN, Sonia Friedman, dá um contexto sobre o motivo do músico estar lá, explicando que Brown nega as acusações contra ele. Ele chegou à redação de Los Angeles, vindo de Atlanta, com óculos escuros enormes e um grande sorriso em uma das entrevistas mais estranhas da TV. O apresentador perguntou como os problemas começaram, mas o convidado respondeu abruptamente cantando, evitando a pergunta e oferecendo só uma música e um sorriso forçado. Brown insistiu que só queria falar sobre música, ao que Sonia concordou. Ela pergunta quando a turnê dele sairia e para onde eles iriam. Brown disse que sairiam de Atlanta no dia seguinte para o Rio de Janeiro. Depois, perguntaram se ele estava preocupado com a turnê, já que muitos fãs sabiam de sua prisão e das acusações. Brown afirmou não estar preocupado, pois não fez nada errado. Se seus fãs perguntarem, ele dirá: "Eu me sinto bem." Brown ficou mais instável, gritou por cima da voz de Sonia e levantou da cadeira para um breve passo de dança. Ele interrompeu a entrevista várias vezes, gritando palavras irrelevantes e incoerentes. Durante a entrevista, Brown repetia: "Eu me sinto bem", até o final, quando Sonia tentava encerrar o programa. Ele parecia só vagamente ciente das perguntas dela. Comentaristas atribuíam o comportamento frenético ao uso de entorpecentes. Brown já tinha sido preso antes por posse de substância controlada, que ele usava regularmente. Acredita-se que a entrevista foi palco de um espetáculo movido a narcóticos, onde o público viu um homem totalmente fora da realidade. Meses depois, Brown foi preso novamente por portar arma de fogo em público e fugir da polícia em alta velocidade. Número 2. O famoso ator de Volta para o Futuro, Crispin Glover, é conhecido por sua presença inquietante e única nas telas. O ator, cineasta, autor e artista americano lida com uma rotina que desafia narrativas tradicionais, frequentemente exigindo um estilo excêntrico. O papel de George McFly no sucesso de 1985 foi o que lançou Glover. Sua atuação como pai desajeitado consolidou seu lugar na história do cinema. Ele é mais conhecido por seu personagem assustador, o Homem Magro, em As Panteras. Glover interpretou o assassino habilidoso, capanga do principal antagonista. Seu cabelo preto como azeviche e o fetiche de arrancar e cheirar mechas de mulheres o tornavam especialmente perturbador. E Glover também fez uma aparição em Sexta-feira 13, além de em Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador e o Mago do Gore. Foi em 28 de julho de 1987 que o famoso apareceu no Late Night with David Letterman para promover seu filme À Beira do Rio. Assim que Glover subiu ao palco, ficou evidente que a entrevista seria qualquer coisa, menos comum. O ator usava uma peruca estranha e sapatos de plataforma, parecendo incomumente nervoso e desconfortável. Quando Letterman perguntou como estava, Glover se atrapalhou e respondeu arrastado: "Estou bem, muito bem."
Letterman fez perguntas simples sobre o verão, onde ele morava e onde vivia antes, mas não obteve muitas respostas do convidado. Ao perguntar sobre morar na Hollywood Boulevard, Glover ficou mais agitado, levando Letterman a sugerir mudar de assunto. O apresentador então chama a atenção para a mala que o convidado trouxe com ele. Glover, nervoso, disse que precisava contar algo ao público antes que a imprensa contasse, pois poderiam distorcer os fatos. Em seguida, ele puxa um jornal dobrado, o LA Weekly, e lê um trecho dele. Enquanto lê o artigo escrito sobre ele, a respeito de um empreendimento em uma boate, Glover é visto tremendo visivelmente. Depois ele pega a maleta e começa a explicar que tem essas coisas entre aspas, mas se interrompe dizendo que vão achar que ele é estranho. Em seguida, ele puxa a manga da camisa, mostrando seus músculos, insistindo que é forte. Letterman comenta o quanto parece perturbado. Glover o chama para uma queda de braço, mas o apresentador recusa. O ator excêntrico se levanta e diz que pode enfrentá-lo. Ele disse que sabe chutar e começou a mostrar. O salto plataforma do seu sapato quase encosta na cabeça de Letterman. Letterman sai do palco dizendo que voltará em minutos. Quando o programa retorna, Glover já foi embora. Semanas depois, Glover retornou ao programa de Letterman, novamente com comportamento estranho. Ele riu o tempo todo, se atrapalhou nas palavras e nunca explicaram seu comportamento estranho. Número 1. Jim Carrey é um dos atores mais famosos, reverenciado por sua versatilidade e atuações exageradas. O comediante canadense-americano Jim Carrey iniciou sua carreira aos 19 anos ao participar do filme para a TV canadense Introducing Janet, também chamado Rubber Face. Em 1984, Jim Carrey estreou em longas com Finders Keepers, seguido de Once Bitten. Jim Carrey logo fez sucesso com Ace Ventura, um detetive diferente. Ele também se destacou em sucessos de bilheteria como Debbie e Lloyd e O Máscara. Seu papel como o tímido caixa que vira um divertido personagem de rosto verde lhe deu sua primeira indicação ao Globo de Ouro. Ele continuou seu papel como o excêntrico detetive de animais na segunda produção de Ace Ventura, Um Maluco na África, e interpretou o Charada em Batman Eternamente. Jim Carrey é famoso por resistir à imagem de Hollywood. Ele considera Hollywood superficial e egocêntrica. Ele ficou famoso por dizer: "Não há significado em nada disso" sobre a Semana de Moda de Nova York em 2017. Quis achar algo mais sem sentido e participar. Então, estou aqui. Em contraste com essas opiniões constantes sobre as celebridades, destacou-se a incomum aparição de Carrey no César Awards 2026 em Paris. O comediante surgiu no evento com um visual diferente, gerando debate na internet sobre sua identidade. Ao receber o prêmio honorário César, o equivalente francês ao Oscar, Carrey sobe ao palco e faz o discurso de agradecimento em francês, mas os fãs perceberam que sua aparência estava completamente diferente. No vídeo do discurso de agradecimento, ele aparenta ter feito cirurgia estética, seja plástica ou botox. Mas o Jim Carrey, que todos conhecem, sempre foi avesso a isso. Ele sempre criticou a obsessão de Hollywood pela juventude e artificialidade, mas sua aparência recente gerou intenso debate. Após o discurso, Carrey foi entrevistado por repórteres, dando aos espectadores uma visão de perto do que muitos consideravam um impostor. Durante a entrevista, sua personalidade e comportamento foram estranhos, bem diferentes do indivíduo direto, confiante e espirituoso que costumava ser. Ele explicou nervoso que fazer seu discurso em francês foi arriscado e que gastou muito tempo escrevendo e pesquisando tudo com cuidado. A voz de Carrey também parecia significativamente diferente. Ele ficou inesperadamente emocionado ao mencionar seu pai e falou em um tom muito baixo. Diversas teorias sobre esse comportamento e aparência circularam online. Cirurgiões plásticos disseram que ele pode ter feito um procedimento, mas Carrey não confirmou. Alguns sugeriram que ele foi substituído por um sósia, e o artista Alexis Stone, famoso por maquiagem hiperrealista, chegou a afirmar que se passou pelo ator na premiação, mas essa alegação foi desmentida depois.
A aparição de Jim Carrey no Prêmio César ficou sem explicação e se tornou uma das entrevistas mais estranhas da história, deixando os fãs perturbados e questionando o que está acontecendo em Hollywood. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.